Líderes de células, shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Adonias, mais uma vez aqui trazendo para você uma mensagem para lhe ajudar, né, no crescimento e na multiplicação da sua célula. Hoje nós queremos trazer aqui um tema interessante e discutir esse tema, né, com você neste programa, que tem como base trazer mensagens para incentivar o líder de célula a continuar com o seu trabalho, ministrando das células e trabalhando nas células para que as células se multipliquem cada vez mais e nós possamos alcançar o maior número de vidas, o maior número de ovelhas, o maior número de discípulos para apresentarmos ao nosso Deus quando Deus nos chamar para estarmos diante dele. Eu trago uma mensagem poderosa aqui, né? Os códigos genéticos de uma célula, né? E o código genético da célula a gente encontra aqui em Atos capítulo 2, versículo base, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que interessante isso aqui, não é? Vamos adiante? Assim como o corpo humano possui DNA que define sua identidade, que define o seu funcionamento e crescimento, uma célula espiritual também possui códigos genéticos, princípios espirituais que determinam se ela será saudável, se ela vai se multiplicar, se ela será cheia de vida ou não. Escute isso. Se o DNA estiver correto, haverá crescimento. Se o DNA estiver corrompido, então haverá estagnação. A pergunta é: qual DNA está governando a minha célula e a sua célula? Vamos adiante, então? Vamos para o primeiro DNA. Primeiro DNA, meu amado, que vai fazer a sua célula se multiplicar, crescer, é o DNA da palavra. Atos 2:42, parte A do versículo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma célula saudável, ela é fundamentada na palavra. Ela não é fundamentada apenas em métodos, mas no poder da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus para que o homem seja perfeito, né? Olha que interessante isso aqui. Princípios, então, para a célula. A célula não pode viver de opinião. A célula não pode viver de revelação. A célula não pode viver de profecias. Ela tem que viver da palavra de Deus, não é? Por quê? Porque o ensino da palavra gera maturidade na vida das pessoas. O ensino da palavra não traz confusão. O ensino da palavra traz a revelação da vontade de Deus para os discípulos e para o líder da célula também. Então, células fortes têm líderes que ensinam a Bíblia com fidelidade. É a palavra de Deus que vai ser o diferencial da sua célula. E esse DNA tem que estar impregnado na vida do líder e também na célula. Vamos para o segundo DNA, então. O DNA da comunhão. Atos capítulo 2, verso 42. Né? Perseveravam na doutrina e na comunhão. A palavra comunhão aqui é koinonia no seu original. Fala de relacionamento profundo. Salmo 133, verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos para o princípio das células, então. Célula não é um lugar de reunião. Célula é família. Vou repetir. Célula é família. Não é apenas uma reunião de pessoas. Né? Pessoas permanecem onde são amadas. Escute isso. Pessoas permanecem onde são amadas e não onde elas são suportadas. Isso
é interessante de se meditar. A comunhão, ela cura feridas, né? A comunhão ajuda pessoas. Sem comunhão, não há retenção de pessoas. Por isso que muitas células não crescem e estão morrendo, porque as pessoas não estão se sentindo bem nas células. As pessoas estão se sentindo como um peixe fora d'água, porque não há comunhão. Né? Célula é família. Louvado seja Deus. Esse é o segundo DNA da célula. Tem que ter comunhão. Amém, queridos? Vamos adiante. O terceiro DNA fala do cuidado do partir do pão. Que é isso, pastor? Atos, capítulo 2, verso 42, a parte C. No partir do pão, isso fala de cuidado com os discípulos. Isso fala de compartilhar vidas, de gerar vidas nas pessoas. Isso também fala de suprir necessidades. Pessoas, muitas das vezes, que vão para a célula, mas muitas das vezes está faltando gás, está faltando o alimento, está faltando a janta, está faltando comprar um remédio. Então, esse tipo de cuidado, né, esse tipo de ajuda, a célula também tem que ter. Esse é o terceiro DNA da célula, cuidar das pessoas. Atos 2,46, partir o pão de casa em casa. Né? Vamos então para o princípio, para a aplicação. Células saudáveis cuidam de pessoas e não só contam pessoas, mas cuidam das pessoas. Minha célula já tem 15, a minha célula já tem 20. Não, né? Célula não é números. Células são pessoas que precisam ser transformadas, cuidadas, alimentadas, não só pela palavra, mas também pelo material, pelo alimento, né? Porque o cuidado gera vínculo. Né? Quando você cuida de uma pessoa, você está gerando vínculo com esta pessoa, essa pessoa com você. E quando o vínculo é gerado, esse vínculo vai gerar crescimento. Porque quando você ajuda uma pessoa na célula, ela não sai, né? Ela não vai embora, ela permanece com você porque ela tem vínculo com você. Consequentemente, esse vínculo vai gerar crescimento. Então, escute isso. Quem é cuidado, permanece. Quem é cuidado, não vai embora. Quarto DNA da célula, a oração. Atos 2,42, a parte D do versículo. E nas orações. Vamos aplicar isso para a célula, irmãos? Vamos lá? A oração atrai a presença de Deus para a sua célula. Lembre-se, célula não é apenas reunião. Célula é cuidado, células têm que ter palavra, células têm que ter comunhão e células têm que ter presença de Deus. Sabe por quê? Porque onde a presença de Deus está, gera milagres. Profetizo que a sua célula será uma célula de milagres no nome do Senhor Jesus. Onde a presença de Deus está, gera crescimento espiritual. E quando há crescimento espiritual, automaticamente gera intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Glória a Deus. Então vamos aplicar isso para o nosso dia a dia. Células que oram, cresce, não tem como não crescer. Jesus disse, né? Aquele que está em mim, se você estiver em mim, né? E eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, se a videira, se o galho está ligado na videira, melhor dizendo, então não tem como não produzir fruto. Naturalmente a sua célula vai crescer, naturalmente a sua célula vai se multiplicar, porque a presença de Deus está na sua célula. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, diz a palavra do Senhor. Vamos continuar orando pelas nossas células, vamos tirar pelo menos 20 minutos, meia hora, em oração pelas nossas células, né? Se nós orarmos constantemente, haverá presença de Deus nas nossas células. Vamos adiante, o quinto DNA da célula, a evangelização. Atos 2,47, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Olha que coisa interessante. Vamos aplicar para a nossa célula? Célula saudável é aquela que ganha vidas. Célula saudável é aquela que faz a vontade de Deus. Com relação ao evangelismo, Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Não só o líder de célula, mas os discípulos devem sair para evangelizar, conquistar almas, vidas para as suas células. Vamos adiante. Crescimento não é esforço humano, é fruto espiritual. Antes de sair para o evangelismo, ore. Quando estiver no evangelismo, esteja em oração constantemente. Né? Evangelismo é parte do DNA, não é um evento, faz parte, deve fazer parte da célula. Isso deve ser um estilo de vida da célula. Né? Não é, vamos marcar aqui uma data para evangelização, não. Deve ser um estilo de vida, todos os dias, toda semana, todo momento, toda hora. Os discípulos, o líder de célula, deve estar evangelizando. Mateus 28, 19, ide por todo mundo e fazei discípulos, disse Jesus. Se não ganhar almas, não está funcionando o DNA correto da sua célula. Se não ganhar almas, não está correto o DNA da sua célula. Célula não é só para crente. Célula é para conquistar almas. Vamos adiante, o sexto DNA. DNA da multiplicação. Gênesis capítulo 1, verso 28. Sede fecundos, multiplicai-vos. Tudo que tem vida se multiplica. Isso é uma realidade, irmãos, tá? Tudo que tem vida se multiplica. Então vamos lá. 2 Timóteo 2,2. Transmite a homens fiéis que sejam idôneos para transmitir a outros. A célula também deve multiplicar-se. Né? Porque, irmãos, princípios para a nossa célula. Crescer é bom. Multiplicar deve ser o propósito de cada célula. Vamos mais adiante? Multiplicação é sinal de saúde. Saúde da visão celular, saúde da célula, saúde da geração, saúde dos discípulos. Vamos lá? Líderes formam novos líderes. Então, o líder de célula deve perceber na sua célula aquele que se destaca, aquele que tem vocação. E esse líder de célula, então, deve observar e começar a treinar e delegar funções dentro da célula para o seu co-líder, para que no futuro ele possa multiplicar a sua célula. Então vamos lá. Célula que não multiplica está doente espiritualmente. Escute isso. Célula que não multiplica está doente espiritualmente. Então vamos orar por esta célula, vamos orar e trabalhar, né, e liderar de forma correta para que as nossas células não sejam células doentias, mas elas sejam células de evangelismo, de multiplicação, de transformação, de geração de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma célula poderosa possui esse DNA completo: palavra, comunhão, cuidado, oração, evangelismo e multiplicação. Quando a célula tem esse DNA completo, Atos capítulo 5, verso 42, e todos os dias do templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se a sua célula tem esse DNA, você está gerando vida ou apenas mantendo reuniões? Deus está nos chamando para manter, não só para manter, mas para multiplicar. Amém? Você toma posse disso aí no nome do Senhor Jesus? Você toma posse? Então toma posse dessa palavra aí. Uma célula saudável não cresce por esforço, cresce por DNA. E eu vou repetir o DNA que a sua célula deve ter: palavra, comunhão, cuidado, oração, evangelismo e multiplicação. Coloque isso dentro da sua célula, coloque esse DNA dentro da sua célula, e a sua célula ela vai ser proativa e vai conquistar e vai multiplicar no nome do Senhor Jesus. Até a próxima.
Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém.